Vamos em frente, ó. O mundo do jeito que tá, as coisas do jeito que tá. O mundo do jeito que é, as coisas do jeito que são. Meu amigo, eu botei pra rolar o Benegão aqui no começo da minha fala. Combinou, hein? Isso, e tava rolando o disco inteiro, eu abri a fala e o canal do Benegão, ele falou exatamente a frase, o mundo do jeito que tá, as coisas do jeito que estão. Meu amigo... Panela de pressão, olha aí, ó. Olha, o Benegão, esse que a gente tá ouvindo ao fundo aí, muito conhecido na cena do rap e do hip hop, ele disse que teve um show que foi alvo de censura. O episódio é mais um exemplo, segundo ele, de que estão tentando transformar o Brasil em um estado policial. Vini, vamos pros detalhes? Pois é, Benegão de Planet Hemp também, Sim. né, Edgar? Um músico aí super premiado nessa área do rap, do hip hop, que também tem essa banda que é a Seletores da Frequência. Seletores de Frequência. De frequência, né? Do qual ele se apresenta pelo Brasil todo e se apresentou no último sábado lá no Festival de Inverno de Mato Grosso do Sul. E durante a apresentação, Edgar, a apresentação ela acabou sendo marcada aí por críticas ao presidente Jair Bolsonaro, assim como já tinha sido um show anterior da cantora Gal Costa. E além das críticas ao presidente Jair Bolsonaro, o Benegão também fazia ali, durante o show, críticas à violência policial, também a alguns ataques na aldeia dos Ajampis, ali no Panamá. E segundo ele, segundo pessoas... No Pará. Isso. Que, segundo ele, segundo pessoas que estavam também ali no evento, teve ali, naquele momento, durante esta crítica, um ato da polícia militar que acabou interrompendo o show neste momento. Produtores, né, do show, do evento, né? Exatamente, Edgar. E aí tem até um stories que ele fez no Instagram, que ele diz o seguinte, ó, hashtag Mato Grosso do Sul, a polícia chegou truculenta, expulsando todo mundo, mostrou a arma para uns, eles se sentem com essa autoridade por causa do Bozo FDP. Cutucou ali, mas e o artigo 5º como fica? Liberdade de expressão já era. Lamentável foram as palavras aí do Benegão. Ele disse que a coisa se agravou também quando ele falava assim, falava que dois produtores dois integrantes ali da equipe dele já haviam sido agredidos há 2 dias anteriores, não deu ali muitos detalhes, mas para o UOL, Edgar, ele fez uma nova declaração dizendo o seguinte: já houve tentativas e shows cancelados, mas nunca durante uma apresentação. Estão tentando transformar o Brasil em um estado policial. Aí ele fala também que o Bolsonaro é o mais alto mandatário do país e o cara que passa essa permissão e incentivo diário. Independente de ser esquerda, direita ou centro, quem tem a ideia mínima de civilização tem que pedir um basta nisso. Temos um presidente que é um psicopata que nem deveria estar lá. Ele não pode ser nem síndico de condomínio, não tem condições, cognição, nada. Então essa foi a crítica aí do Benegão a este show que ele diz que acabou sendo censurado. Só complementando, Vini, o show anterior da Gal Costa também, a plateia já havia se manifestado. Exato, com xingamentos ao presidente. A Gal Costa teve esse momento no show com a plateia também, proferindo palavras não tão agradáveis ao presidente. Ela mesmo acabou divulgando, né, um vídeo. Sim. E é uma recorrente, né? Tem sido uma recorrente em apresentações, em shows. Festivais, em festivais, Vocês querem comentar? Com certeza. Bom, associar uma questão local com uma prática, uma política de Estado nacional é forçar a barra daquela narrativa de regime policialesco, né? O Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com esse episódio. Só que é muito difícil comentar o que aconteceu, porque a informação disponível ela é muito incompleta. Eu li em 3 veículos diferentes, né? E separei, assim, o que a gente sabe objetivamente. Então, em primeiro lugar, que o show, né, ele foi usado para proselitismo político e críticas ao governo Bolsonaro. A gente também sabe que o show foi interrompido, sim, pela Polícia Militar Estadual. E a gente também sabe que o evento ele é promovido pelo Estado do Mato Grosso do Sul e financiado por verba pública, conforme nota oficial. Só que o mais importante é
é o que a gente não sabe. Então são aquelas informações que não constam das notícias, né? A gente não sabe se a militância política ultrapassou o âmbito da crítica e se tornou injúria e difamação, que são crimes previstos aí no Código Penal. A gente não sabe se a suposta, e aqui é suposta sublinhado, negritado, se a suposta ação truculenta da polícia, ela se deu após o desligamento do som ou em consequência de tumultos. Certo? A gente também não sabe se o evento e os seus artistas são apenas financiados por verba pública ou também se eles são contratados por ente ou órgão público. Tentamos entrar em contato hoje de manhã com o governo, não obtivemos essa resposta. Pois é, isso é muito importante. Essa dúvida é a mais importante. Por quê? Porque o contrato, ele muda a relação jurídica do Estado com o artista. Vira uma relação entre contratante e contratado que permite um controle maior sobre a performance. Isso é uma obviedade. Todo contrato ele tem um objeto, um objetivo, certo? O objetivo de uma performance artística, não é proselitismo político, muito menos promover crimes contra a honra contra autoridades públicas. Então, existe sim o direito do contratante de suspender a apresentação que não se adeque ao que foi contratado. Agora, se o contratante é um particular, portanto, uma empresa ou uma associação, e o evento foi interrompido por um órgão do Estado, seja ele político ou policial, a gente pode sim estar diante de abuso de autoridade. E por que a gente fala pode, né, na condicional? Porque se houver descumprimento da lei, a autoridade policial, ela tem sim a prerrogativa de interromper a performance. São aquelas medidas cautelares e emergenciais diante de ilegalidades que são flagrantes. No Brasil, a liberdade de expressão não abarca a liberdade de ofender e de caluniar. Quando a gente tratou aqui no Morning Show do episódio da Maria do Rosário, comentando aquela condenação à prisão do apresentador Danilo Gentili em primeira instância, uma decisão judicial, inclusive, ilegal e absurda, eu já dei a minha posição aqui. Para mim, calúnia, né, que é você imputar um falso crime ao outro, deveria ser ilegal em qualquer situação. Agora, injúria, que é uma ofensa à honra pessoal, e difamação, que é uma ofensa à reputação, ou seja, à honra da pessoa perante a sociedade, aí é outra história. Na minha opinião, não deveria haver injúria e difamação contra agentes políticos do Estado. Portanto, vereadores, prefeitos, governadores, secretários, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidentes, ministros e por aí vai. Para mim, deveria ser sim um direito do cidadão xingar os seus políticos em praça pública, nos estádios, assim, por que não até em eventos artísticos, ressalvadas aí as normas da boa convivência. O Estado, a gente já falou aqui, ele detém o monopólio da força e as suas autoridades, elas gozam sim de privilégios, então elas devem se sujeitar à crítica construtiva e também à crítica ofensiva do cidadão pagador de impostos. Só que a lei atual não é essa. Xingar político ainda é ilegal, infelizmente. Eu acho que é importante só ressaltar uma coisa. A arte não serve para agradar a todos. A arte serve como catalisador de reflexões. Seja o filme da Bruna Surfistinha, que pode servir como um alerta para garotas não caírem na prostituição, dependendo da sua moral, ou mesmo para quem quer entender como funciona o mundo da prostituição, ou seja, um show do Benegão, que tem todo o direito de transformar a sua arte no que quiser, porque arte também é política. Política não é só colocar lá o seu voto e definir o rumo de um país, não. Política se faz no dia a dia, em todos os assuntos que movem o que é pessoal e íntimo e o que movem o seu futuro. É direito do artista xingar o governante, mas não é direito do governante xingar o artista. E você deve entender isso como dois pesos, duas medidas, e sim, provavelmente é. Mas o governante é responsável pelos nossos destinos, o artista não. Aliás, o artista não precisa ser policiado, o artista precisa de espaço para reflexão. A gente tá aqui com o Benegão, pelo menos eu tô. Tô junto também, com o Benegão total. E vale um esclarecimento, hein? A fala do Benegão, direcionada à violência, à truculência da polícia, ela foi precedida pelo ato violento. O show foi parado por isso, então tá muito claro. E inclusive no comunicado do Benegão, para que fique claro aqui, ele se manifestou por ter visto e presenciado e testemunhado a violência, a truculência contra produtores do próprio evento. E aí se manifestou
ao microfone. Depois de 2 músicas após essa manifestação, teve o som cortado e o local esvaziado, segundo o relato dele, aí sim, com o gás lacrimogênico, tirando as pessoas do ambiente, do recinto do show, de maneira truculenta ainda assim. E é óbvio que o Bolsonaro, em pessoa, não pegou o telefone e ligou para a produção do show e disse: ora, o que está acontecendo aí? Bloqueiem esse show, esvaziem tudo. Claro que não. É óbvio que isso não tem a ver diretamente com o Bolsonaro, no sentido de que o Bolsonaro deu a ordem, mas tem a ver com o Bolsonaro na medida em que a autoridade máxima do país tem autorizado, ou ao menos passado pano, para várias demonstrações de autoritarismo, seja por parte de agentes públicos, de seus políticos ou de seus cidadãos. Todo mundo está mais livre para praticar pequenas agressões do dia a dia, graças ao discurso de um presidente que não tem muita empatia com minorias. Isso aí que você está falando, Fefita, talvez venha aquele meu pensamento quando justifico aqui e procuro argumentar com relação a esses atos parecidos como esse que aconteceu, na figura inspiradora que é o presidente, né? O que ele fala, as coisas que ele pensa, o pensamento que ele emite, isso influencia sim, e ainda mais nessa área que é a área de onde ele veio. Ele se formou, a base total da política do presidente Bolsonaro se formou dentro dessa área, dessa parte da população. Quanto à questão de recurso, cabe lembrar que o recurso ele é público, reunido a partir de pagamento de tributo da população, né? Então ele passa pela mão do Estado e é revertido pelo próprio Estado em benefício dos seus cidadãos. Então, essa questão também de que o Estado paga e o artista é cerceado a se manifestar, me parece muito delicada, porque o Estado paga, mas paga a partir do recolhimento de tributos que vêm oriundos da própria população. E paga para o artista ser artista. Artista precisa de liberdade.